Olá pessoal, hoje eu vim explicar para vocês lei do seno e lei do cosseno de uma maneira assim, ó, muito fácil. Então vem comigo. Pessoal, lei do seno. Como que eu faço isso, né? Aqui é o seguinte, ó, quando eu quero saber um lado, vamos supor que eu quero saber o lado B. Então, o lado B, ele está relacionado ao seno do seu ângulo oposto, ou seja, ao seno do seu ângulo que está na frente dele. Então, ó, esse lado B está relacionado a esse ângulozinho B aqui. Eu posso escrever dessa maneira, ó, lado B, esse lado B, está relacionado para o seno do seu ângulo oposto. Assim como o lado A também. O lado A está relacionado a quem? Ao seno do seu ângulo oposto, ou seja, ao seno do ângulo que está na frente dele. Então eu posso escrever assim, lado A está para seno A. A mesma coisa eu posso falar do lado C. O lado C, ele está relacionado ao seu seno do ângulo oposto. Então, ó, seno do seu ângulo oposto. Lado C está para seno C. E nós temos, então, três relações desses triângulos. Só que sempre, gente, a gente vai utilizar de 2 em 2. Exemplo, se eu tenho lá o lado de um triângulo, tenho o seno desse ângulo, né? O seno de A e tenho também o seno de B. Aí, o que eu encontro? Eu encontro o lado B. Então, para mim utilizar o seno, eu preciso ter dois lados e dois ângulos. E o cosseno? Vamos lá que eu te explico. O cosseno, pessoal, é o seguinte. Supondo que eu quero encontrar aqui esse lado B. Então, eu coloco assim, ó. Lado B ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois lados também ao quadrado. Ó, soma de C ao quadrado mais soma de A ao quadrado. Parecendo um Pitágoras aí, tá? Menos duas vezes, é isso que fala a fórmula, menos duas vezes esses lados, ou seja, vezes o lado A e o lado C, vezes o cosseno do seu ângulo oposto. Então, ó, lado B, quem que é o seu ângulo oposto? É esse Bzinho aqui. Então, vezes o cosseno de B. Certo, mas e se eu quero encontrar o lado A? Como que fica? Se eu quero encontrar o lado A, vai ser lado A ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, ou seja, a soma de C com a soma de B ao quadrado. Então, soma de C ao quadrado mais soma de B ao quadrado. Menos duas vezes esses lados, ou seja, duas vezes B vezes C, vezes o cosseno do seu ângulo oposto. Então, ó, o ângulo oposto do lado A é o cosseno de Azinho aqui. E para mim encontrar o lado C, mesma coisa. O lado C ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois lados também ao quadrado. Então, soma de A ao quadrado mais soma de B ao quadrado. Menos duas vezes esses lados aqui. Duas vezes o A vezes o B. Vezes o cosseno do seu ângulo oposto, ou seja, do seu ângulo que está ali na frente. Ó, o ângulo oposto ao C é esse Czinho aqui. Então, cosseno de C. Pessoal, resumindo, é isso que é a lei do seno e lei do cosseno. A lei do cosseno eu utilizo quando eu tenho três lados e um ângulo, tá? Vou até marcar aqui, ó. Quando eu tenho três lados e um ângulo. Aí eu vou utilizar a lei do cosseno. Porém, quando eu tenho a lei do seno, quando eu vou utilizar? Quando eu tenho dois lados e dois ângulos. Aí, então, eu utilizo a lei do seno. Vamos lá comigo nos exercícios para a gente praticar e ver como que tudo isso daqui vai funcionar? Vem aqui comigo, então, resolver esse exercício que envolve a lei dos senos. A figura a seguir mostra o triângulo ABC com comprimentos de lados arredondados para a casa decimal mais próxima. Aí, então, nós temos aqui esse triângulo, tá?
E o exercício nos fornece dois dados, um que é o seno de 110 e ele também nos fornece o seno de 140. Desculpa, o seno de 40, né? E ele fala assim, determine a medida AC do triângulo, ou seja, ele quer que a gente determine esse lado aqui, por isso que eu coloquei um X, ok? O que a lei do seno fala? Fala assim, ó, que o lado, né, esse lado aqui vai estar para o seno do seu ângulo oposto, ou seja, o ângulo que estiver na frente do lado. Vamos marcar isso? É assim, ó, o lado, ou seja, o lado X, e vai estar, né, vai estar relacionado ao seno do seu ângulo oposto, do seu ângulo que está na frente. Então, seno de 110, que vai ser igual, ok? Agora aqui nós temos, ó, esse lado 12, ele vai estar relacionado para seu ângulo que está na frente, ou seja, o seu ângulo oposto, ó. Tá vendo o lado aqui? Qual ângulo que está na frente? O 40, correto? Então, eu vou escrever dessa maneira, ó. O lado 12 está relacionado para o seno de 40. Pessoal, agora, lembra que o exercício deu aqui para nós essa informação, que seno de 110, né, o valor aqui? Então, vamos substituir. Eu coloco assim, ó, x, no lugar do seno de 110, eu já vou colocar o seu resultado, que o exercício forneceu, que é 0,9396. Igual, copio aqui o valor do lado, né, que é 12, e aqui coloco, substituo o seno de 40, olha lá no exercício, 0,6428. Logo, o que eu tenho aqui? Uma igualdade de frações. Na igualdade de fração, o que eu faço? Multiplico o cruzado. Né? Então, aqui vai ficar x vezes 0,6428. Vamos escrever isso? 0,6428x vai ser igual, agora essa continha aqui, ó, 0,9396 vezes 12. Fazendo essa conta aqui, pessoal, nós vamos obter 11,2752. Perfeito? Agora, ó, esse 0,6428, ele está multiplicando. E o número, quando está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui eu tenho x vai ser igual a 11,5752 dividido por 0,6428. E fazendo essa divisão aqui, nós vamos obter um número aproximadamente igual a 17,5. Logo, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa D de dado, né? Vamos assinalar aqui, ó, alternativa D, correto? Então, vamos agora para o próximo exercício. Pessoal, então vamos aqui comigo resolver mais um exercício utilizando a lei do seno. Porém, esse exercício ele é um pouquinho diferente do anterior, tá? Porque aqui, esse exercício, ele nos fornece dois lados e um ângulo e pede para a gente encontrar o outro ângulo. Vamos ver como que funciona? Ele fala assim, ó, a figura a seguir mostra que o triângulo ABC, com comprimentos de lados arredondados para a casa decimal mais próxima, né? Ou seja, um lado é 21, o outro lado é 13, e ele ainda nos deu um ângulo, ó, o ângulo de 52. Vamos observar o que ele pede agora. Observe que, como eu leio isso? Assim, ó, observe que o ângulo M, ele está relacionado ao vértice A, e ele é agudo. Então, esse ângulo M, gente, ele tá bem aqui, ó. O ângulo M está relacionado ao vértice A, tá? E é agudo. Aí, gente, ele deu também o valor do seno de 52, tá? E aí, ele nos pede qual é a medida desse ângulo M aqui que está relacionado ao vértice A. Pessoal, esse exercício aqui, nós vamos utilizar a lei do seno, tá? Por que eu vou utilizar a lei do seno? Porque eu tenho aqui dois lados, tem um ângulo e ele pede o outro ângulo. Tá? Então, como que funciona? Ó, esse lado 13 aqui, ele está relacionado para o seno do seu ângulo oposto, ou seja, para o seno do ângulo que está na frente dele, né? Então, como eu escrevo? Escrevo assim, ó, o lado 13 está relacionado
ao seno de M. Enquanto o outro lado, que é o lado 21 aqui, ele também está relacionado para o seno do seu ângulo oposto. E o ângulo oposto aqui, ó, o ângulo que está na frente é o 52. Então vai ficar assim, ó, o lado 21 está relacionado ao seno de 52. Vamos ver como que funciona aqui, ó. Vai ficar 13 seno de M, né? M é o valor que eu quero encontrar, vai ser igual a 21 dividido por seno de 52. Quem é o seno de 52? O exercício deu aqui, 0,7880. Pessoal, agora, o que nós temos? Uma igualdade de fração. Aí eu posso, então, fazer o quê? Multiplicar cruzado. Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, 21 vai multiplicar o seno de M. 21 seno de M vai ser igual, agora multiplicando do outro lado, 13, né? 13 vezes 0,7880. Fazendo então essa multiplicação, nós vamos encontrar aí, ó, 10,244. Agora, ó, observa que esse 21, ele está multiplicando o seno de M. O número, quando está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar assim, ó, seno de M é igual a 10,244 dividido por 21. Fazendo essa divisão aí, pessoal, a gente observa que seno de M, então fazendo, ó, 10,244 dividido por 21, a gente encontra aproximadamente 0,48. A gente encontrou que seno de M é 0,48. Então aqui eu estou procurando seno de qual número que dá 0,48. Pessoal, aqui nós temos que recorrer à tabela trigonométrica, tá? Então, observando, ó, qual o valor que dá zero no seno, ó, observando o seno aqui, aonde que tá o 0,48? Aproximadamente aqui, ó, 0,48. E isso é o ângulo 29, tá? Então, eu tenho que M é aproximadamente 29. Ou seja, se eu fizer seno de 29, eu vou obter o valor 0,48, certo? Então, a resposta aqui seria a alternativa B de bom. Gente, então, ó, aguarde aí, vamos lá para o terceiro exercício, utilizando ainda a lei dos senos. Gente, então vamos para esse terceiro exercício, muito parecido com o exercício número 2, ou seja, ele também pede para a gente descobrir o valor do ângulo. Temos o seguinte, a figura a seguir mostra o triângulo ABC com comprimentos de lados arredondados para a casa decimal mais próxima. Um lado é 26, o outro lado mede 20 e ele dá também um ângulo. Fala que o ângulo do vértice A aqui é 48 graus. Vamos ver o que ele pede. Ele fala assim, observe que M é o ângulo relacionado ao vértice B. Então, vamos colocar aqui. Aqui está o nosso ângulo M, tá? E ele é agudo. Arredonde para o grau inteiro mais próximo, utilize seno, deu o valor aqui do seno, né? Seno de 48 é 0,7431. E ele falou assim, qual é a medida de M? Deixa eu só dar uma arrumadinha nesse M aqui, né, gente? Ó, ou seja, determine então a medida desse ângulo M que está relacionado ao vértice B. Vamos ver como que funciona? Ó, aqui então também nós vamos utilizar o seno. Como que eu sei disso, gente? Porque eu tenho dois lados. Tenho um ângulo e quero saber o outro ângulo, né? Que é a minha incógnita. Então aqui, ó, o lado 20 está relacionado ao seu ângulo oposto, ou seja, ao seno do seu ângulo oposto. Então, como que eu escrevo isso? Ó, 20 está para o seno do seu ângulo oposto, ou seja, o seno de 48. Enquanto o lado 26 está para o seno do seu ângulo oposto também, ou seja, então, o lado 26 está para o seno de M. Agora vamos substituir. A gente tem o seguinte, 20 está para seno de 48, isso é dado do exercício. Ele falou que seno de 48 é 0,7431.
igual a 26 seno de m. Mais uma vez, nós temos o quê? Fração, igualdade de fração. Na igualdade de fração, a gente pode multiplicar cruzado. Então, eu tenho isso daqui, ó, 20 vezes seno de m, 20 vezes seno de m é igual, multiplicar do outro lado agora, 26 vezes 0,7431. Isso daqui, pessoal, vai dar 19,32, essa multiplicação. Agora, observe o seguinte, aproximadamente, tá? Esse 20 aqui, ele está multiplicando o seno de m, então ele vai passar dividindo. Seno de m é igual a 19,32 dividido por 20. Fazendo essa divisão, seno de m vai ser igual. Então, 19,32 dividido por 20, nós vamos obter 0,966. Aí, gente, eu tenho que recorrer à tabela trigonométrica, porque a pergunta é assim, seno de qual ângulo que o resultado dá 0,966. Então, olhando aqui, ó, seno, para encontrar, ó, encontrei 0,966. Qual é esse ângulo? É o ângulo de 75 graus, tá? Então, vamos lá e assinalamos aqui a alternativa A, tá? Então, ele fala que M, que é o ângulo que está relacionado ao vértice B, é aproximadamente 75 graus, certo? Então vamos aí para o nosso quarto exercício, também utilizando a lei dos senos. Para o triângulo ABC, com comprimentos de lados arredondado para a casa decimal mais próxima. Então, nesse caso, ele deu que um dos lados é 20, e agora ele deu dois ângulos, um de 67 e um de 80. E aí, ele nos forneceu aqui, ó, o valor do seno de 67 e também nos forneceu o seno de 80. E o que ele quer que a gente encontre? Calcule o lado BC. Então, vamos marcar aqui, gente, ó, só cortou aí um pedacinho, mas C é esse vértice aqui, tá bom? Então, ó, o lado BC é esse aqui, ó. Vamos colocar, ele quer que a gente encontre esse X. O que a lei do seno nos fala? Fala assim, ó, o lado 20 está relacionado para o seno do seu ângulo oposto, ou seja, o ângulo que está na frente do lado. Então, ó, 20 está para o ângulo, o seno do seu ângulo oposto, ou seja, seno de 80. Logo, o lado que nós queremos encontrar, né, o lado X, ele também está relacionado para o seno do seu ângulo oposto. Então, ó, X está relacionado para seno de 67. Pessoal, agora nós vamos substituir os valores que o exercício deu. Então, vai ficar 20, qual é o valor de seno de 80? Vamos pegar lá, ó, 0,9848, vai ser igual X, aí eu pego o seno de 67, que é 0,9205. Agora, eu tenho uma igualdade de fração, multiplico o cruzado. Então, vai ficar X vezes 0,9848, 0,9848x, que vai ser igual a 20 vezes 0,9205. Fazendo essa multiplicação aqui, nós temos 18,41. Aí, gente, esse 0,9848, ele está multiplicando x, e o número quando está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 18,41 dividido por 0,9848. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos obter o número aproximadamente 18,7. Tá? Então, 18,7 vai dar a alternativa B aqui, ó. Correto? Então, pessoal, agora vem comigo que nós vamos fazer exercícios da lei do cosseno. Gente, então vamos resolver esse exercício que vai utilizar a lei do cosseno. Aqui nós temos o seguinte, dois lados de um triângulo medem 10 e 15 metros e formam um ângulo de 60 graus. Gente, aqui é interessante nós desenharmos esse triângulo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar, deixa eu colocar ele aqui, ó.
Existe, então, um triângulo, tá? Um dos seus lados mede 10 metros e o outro lado mede 15 metros. E ele fala também que o ângulo formado por esses dois lados é 60 graus, ok? E aí ele fala assim, qual a medida do terceiro lado? Ou seja, aqui a gente coloca então um x, que é a medida do terceiro lado que ele quer descobrir. Pessoal, como que eu sei, né, que eu vou utilizar a lei do cosseno e não a lei do seno? Porque a lei do seno é assim, ó, eu sempre vou ter dois lados, né, e dois ângulos. E aqui no caso, eu tenho o seguinte, eu tenho 3 lados e um ângulo, tá? Então, quando eu tenho 3 lados e um ângulo, então é o cosseno. O que a lei do cosseno fala? Fala assim, o lado oposto ao ângulo ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Parece um pouquinho com Pitágoras aí, né? Ó, a soma dos outros dois lados ao quadrado. Aí que vem, menos 2 vezes esses dois lados. Então, 2 vezes o 10 vezes o 15. Vezes ainda o cosseno do ângulo oposto a esse lado que nós queremos descobrir. Então, ó, o ângulo oposto é o ângulo de 60. Então, cosseno de 60 graus. Pessoal, então, ó, só repetindo. Eu quero descobrir o valor desse x aqui, certo? O que o cosseno fala? Fala, então, que esse lado ao quadrado, né, igual eu coloquei aqui, esse lado ao quadrado, é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes esse lado, vezes o cosseno do seu ângulo oposto, ou seja, do ângulo que está na frente do lado que eu quero descobrir. Agora, vamos resolver. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado vai ser igual, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, né? 100. Mais 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. Menos, aqui nós vamos resolver de uma vez só. Ó, aqui vai ficar assim, 2 vezes 10 é 20, e 20 vezes 15 vai dar 300. Certo? Vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60, pessoal, o 60 ele é um arco fundamental, tá? Então a gente precisa saber, o exercício ele não dá quando são esses arcos notáveis, que é o de 30, 45 e 60. Então tem que lembrar lá da tabelinha, tá? Então esse cosseno de 60, ele é 0,5. Aí então vamos resolver, ó, x ao quadrado vai ser igual. Vou já somar isso daqui, ó, 100 mais 225, 325. Menos, agora eu vou fazer essa multiplicação, 300 vezes 0,5. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 150. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 325 menos 150, ou seja, 175. Só que eu não quero saber o valor do x ao quadrado, eu quero saber o valor do x. Para mim descobrir o valor do x, então, eu tenho que fazer a raiz quadrada de 175. Só que se a gente observar, ó, não tem essa resposta aqui, né? Por quê, gente? Porque eu tenho que pegar essa raiz aqui, ou seja, o 175, e vou ter que fatorar ele. Vamos aqui comigo, então, ó. 175, fatorando ele, ou seja, fatorando, a gente só pode dividir pelos números primos, né? Então, aqui 175, eu vou conseguir dividir ele por 5, porque ele é terminado em 5. Fazendo 175 dividido por 5, a gente obtém 35, que dá novamente para dividir por 5, que vai me dar 7. 7 é um número primo, ou seja, só dá para dividir por ele mesmo. Então, pessoal, raiz de 175 é a mesma coisa que raiz de, ó, lembra que aqui é raiz quadrada eu pego aqui, ó, de 2 em 2, tá? Então, eu vou pegar esse número 5 2 vezes e o 7 sozinho. Então, ó, quem tem expoente 2, eu vou cortar com o radical e vai sair para fora da raiz. Então, esse 5 pode sair.
Porém, esse 7 aqui, ó, não tem expoente 2. Então, ele permanece dentro da raiz. Ou seja, falar raiz de 175 é a mesma coisa de falar 5 raiz de 7, tá? Então, isso daqui simplificado. Logo, a alternativa aqui é C de coração. Tá? Vamos aí para o nosso próximo exercício. Pessoal, então vamos lá para o nosso segundo exercício envolvendo lei de cosseno. Você ainda tem dúvida de quando eu vou utilizar a lei do cosseno e quando eu vou utilizar a lei do seno? Então é o seguinte, lei do seno, você tem que ter 2 ângulos e 2 lados. A lei do cosseno, você tem que ter 3 lados e 1 ângulo, tá? Então, observe esse exercício aqui. Ele fala assim, ó, calcule o lado AB, então o lado AB, vamos colocar X aqui. Gente, faltou aqui, ó, o vértice A, deixa eu só arrumar aqui, tá? Então o lado AB é aqui, né? Calcule o lado AB, sabendo que um dos lados é 16 e o outro lado é 5. E o ângulo é 61. Então, observa, ó, que nós temos 3 lados. Ó, 1, 2 e o terceiro eu quero descobrir. 3 lados e 1 ângulo, ou seja, lei do cosseno. O que a lei do cosseno fala? Fala assim, ó, o lado ao quadrado, né, x ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros 2 lados ao quadrado, ou seja, a soma de 16 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes esses lados, ou seja, 2 vezes 16 vezes 5, vezes ainda o cosseno do seu ângulo oposto, ou seja, do seu ângulo que está na frente dele, cosseno de 61. Pessoal, aqui a gente simplesmente colocou a fórmula, né, das leis dos cossenos. Agora vamos resolver isso daqui. Fica o seguinte, ó, x ao quadrado é igual 16 ao quadrado, 16 vezes 16. Isso aqui é 256. 5 ao quadrado, 25. Menos, agora vamos resolver essa conta aqui, ó. 2 vezes 16 é 32. E 32 vezes 5 vai dar 160. Vezes o cosseno de 61. Cosseno de 61 não é um arco fundamental, então a gente não precisa saber. Nós podemos ir lá e consultar a tabela trigonométrica, tá? Então aqui, ó, 61, cosseno. Observa que a primeira coluna é do seno, a segunda é do cosseno, tá bom? Então, cosseno de 61 é 0,485. Vamos colocar essa informação aqui, ó. 0,485. Pessoal, então aqui eu tenho o seguinte, ó, x ao quadrado vai ser igual. Já vou somar 256 mais 25, isso vai me dar 281. Menos, agora esse 160, ele está multiplicando com esse 0,485, tá? Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai obter aí 77,6. X ao quadrado vai ser igual 281 menos 77,6 vai dar 203,4. Isso é o valor do x ao quadrado, mas eu não quero o valor do x ao quadrado, eu quero o valor do x. Então, fazendo a raiz quadrada de 203,4, a gente vai obter aproximadamente aí 14,2, né? Como ele falava aí que era para arredondar para a primeira casa decimal, então vamos parar aqui, ó. 14,2 é a resposta, tá? Vamos colocar aqui no quadradinho, 14,2. Então, vamos lá para o nosso terceiro exercício envolvendo a lei dos cossenos. Gente, então esse exercício 3 é exercício de treino, tá? Parecidíssimos com os 2 outros primeiros. Ele fala assim, calcule o lado AB. Então, vamos lá, o lado AB tá aqui, vamos colocar o nosso x. E arredonde para a casa decimal mais próxima, tá? Aqui, então, ó, eu tenho 3 lados e um ângulo. Lei do cosseno. O que a lei do cosseno fala? Fala assim, ó, x ao quadrado, ou seja, o lado que eu quero vai ser igual a soma dos outros 2 lados. Então, a soma dos outros 2 lados ao quadrado, tá? Então, vai ser 11 ao quadrado mais 8 ao quadrado.
E aí a fórmula fala assim, menos 2 vezes esses lados. Ou seja, 2 vezes 11 vezes 8, vezes o cosseno oposto ao lado. Então, ó, o ângulo que está oposto ao lado que nós queremos descobrir é o ângulo de 74 graus. Então, nós temos que fazer o cosseno desse ângulo, cosseno de 74. Agora, vamos resolver a conta. Vai ficar assim, x ao quadrado é igual a 11 ao quadrado, 11 vezes 11, 121, 8 ao quadrado vai dar 64, menos. Essa conta aqui, ó, a gente vai resolver de uma vez só. Vai ficar assim, 2 vezes 11, 22. E 22 vezes o 8 vai dar 176, vezes o cosseno de 74. Pessoal, aí vai ficar assim, x ao quadrado vai ser igual 121 mais 64, isso aqui a gente já pode somar e vai dar 185. Menos 176 vezes o cosseno de 74, né? Quem que é o cosseno de 74? Temos que ir lá na tabela trigonométrica. Então, ó, aqui a gente tem o ângulo de 74 e o seu cosseno é esse valor aqui, 0,276. Então, no lugar de cosseno de 74, eu vou colocar o valor dele, que é 0,276. Então, aqui, ó, é o seguinte, x ao quadrado vai ser igual a 185 menos essa multiplicação. 176 vezes 0,276 vai ser igual a 48,576. Agora, fazendo essa subtração aqui, deixa eu continuar aqui em cima, tá? Vai ficar assim, x ao quadrado vai ser igual. Resolvendo essa subtração, a gente vai obter, então, 136,424. Gente, esse é o valor do x ao quadrado, mas o que que eu quero? Eu quero só o valor do x. Então, vou fazer a raiz quadrada desse valor. 136,424, a raiz quadrada dele. Esse valor é aproximadamente, com uma casa decimal, né, igual pede o exercício aí, aproximadamente 11,7. Deixa eu colocar aqui, então, no quadradinho, ó, 11,7. E vamos lá para o nosso último exercício envolvendo lei de cossenos. Pessoal, então vamos lá para o nosso último exercício envolvendo lei de cossenos. Esse aqui é um pouquinho diferente dos outros anteriores, tá? Porque esse aqui, ao invés de pedir o lado, ele vai pedir o valor do ângulo. Então, o exercício vai nos dar 3 lados e vai pedir um ângulo, lei de cossenos. Vamos lá ver como que funciona. Ele fala assim, ó, calcule M, que é o ângulo que está no vértice B. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Esse ângulo M está aqui, ó, nesse vértice B, tá? E é o que nós queremos encontrar. Como eu quero descobrir esse ângulo aqui, então eu vou ter que olhar para quem é o lado oposto a ele, ou seja, o lado que está na frente. No caso aqui é o 8, né? Então a fórmula vai ficar assim, ó. 8 ao quadrado, esse lado ao quadrado vai ser igual a soma dos outros 2 lados ao quadrado. Então, vai ser a soma de 14 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Relembrando a fórmula. Menos 2 vezes esses lados. 2 vezes 14 vezes 11. Vezes o cosseno de M, né? Porque M é o ângulo oposto ao lado 8. Perfeito. Agora vamos lá resolver essa conta. 8 ao quadrado, 64. Vai ser igual a 14 ao quadrado. 14 vezes 14, 196. 11 ao quadrado, 121. Menos, isso aqui a gente vai resolver de uma vez só, tá, pessoal? 2 vezes 14, 28. E 28 vezes 11 vai dar 308. Tudo isso vezes cosseno de M. M é o ângulo que a gente quer descobrir. Então, vai ficar assim, ó, 64 vai ser igual. 196 mais 121, somando esses dois números, eu tenho 317. Menos 308 cosseno
de M. Gente, esse 317 aqui, ó, eu vou passar ele para o outro lado, subtraindo, né? Então, vai ficar aqui, ó,